Quando Jesus esteve aqui no mundo, ele deixou vários sinais. Jesus apresentou os sinais porque ele queria que as pessoas, ele queria que a humanidade não se esquecesse. Isto seria um sinal que lembraria o seu retorno. Jesus voltará. Essa é uma doutrina da Igreja Adventista. Jesus em breve voltará. Você não pode esquecer disso. É importante isso. Quando Jesus fala sobre a sua volta, Mateus capítulo 24, ele apresenta o seu retorno. Então ele diz que no mundo daquela época, né, o mundo que antecede a sua volta, teria guerras, terremotos, fome. Mas de repente, interessante, Jesus ele para, olha para o passado e ele extrai uma história do passado em todo o seu contexto. E ele diz assim, acompanhe comigo aqui, nós vamos ler Mateus capítulo 24, o verso 37, 38, 39, diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus disse que o seu retorno a este mundo, ele teria semelhanças ao dilúvio, ao tempo de Noé, ao mundo nos dias de Noé. Jesus diz que a terra estaria muito parecida como estava na época do dilúvio. O povo, as pessoas estariam semelhantes nas suas atitudes, no seu comportamento, àquele povo que viveu naquela época, na geração de Noé, no tempo do dilúvio. Como foi o tempo de Noé? Como era o mundo no tempo de Noé? Como estavam as coisas na época de Noé? Interessante, o mundo de Noé é um mundo diferente. A Bíblia, ela fala sobre o mundo nos dias de Noé. No mundo nos dias de Noé não chovia, interessante. O orvalho da madrugada regava a terra. Então imagine, a temperatura era constante. No mundo antes de Noé, o homem ele tinha altura. O homem antes do dilúvio, ele era alto. Interessante que hoje os centros universitários, eles estão dizendo que o homem está em franca evolução. Dá uma olhada aqui no pastor ali agora. Olha ele aqui. Afasta, afasta. Agora não se aproxima do pastor. Pode se afastar. Olha, eu tenho 1,60 m e pouquinhos. Adão, diz Ellen White, tinha quase 4 metros de altura. Quem está evoluindo aqui? Nós estamos regredindo. Então o homem antes do dilúvio era alto. O homem antes do dilúvio não era só alto, ele tinha também longevidade, ele vivia 900 e tantos anos. Interessante, o mundo nos dias de Noé tinha algumas diferenças. Mas Jesus ele diz assim, como nos dias de Noé assim será. Sabe o que aconteceu? O homem com todo o conforto, com todas as oportunidades e facilidades que o mundo antes do dilúvio dava, o homem se corrompeu, o homem se tornou mau, o homem se tornou perverso, e é por isso que o livro de Gênesis, no capítulo 6, diz que Deus decidiu pôr um fim naquela humanidade. Interessante, você não pode esquecer isso. Tudo tem um limite. É importante você compreender que a maldade tem limite, ela não vai ultrapassar. E se ela ultrapassar um ponto, Deus vai trazer os seus atos de justiça. E isso é importante. Deus, nesse momento, olha para o mundo e ele diz assim, o mundo está mau e perverso, mas eu vou dar ainda 120 anos. E ele chama Noé. Ele diz assim, Noé, você vai construir um barco, 120 anos. Esse é o período que eu darei de misericórdia. E depois de 120 anos o mundo será destruído. Às vezes eu fico impressionado, querido ouvinte. Às vezes eu fico pensativo. Você que está aí me assistindo. Deus deu 120 anos para uma mudança de uma geração toda. Às vezes nós queremos mudanças imediatas. Nós não queremos, nós não aceitamos nada que não seja agora. Nós queremos que, às vezes, um filho mude já,
nós queremos que a esposa mude amanhã, nós queremos o agora. E Deus deu 120 anos. Mas interessante, a misericórdia e o amor de Deus, ele se estende para a humanidade. E Deus, ele quer ajudar as pessoas. E ele disse, Noé, eu vou te dar um projeto. E agora você tem o projeto na mão. E a Bíblia diz assim, como nos dias de Noé, assim será. Com esse projeto você vai se salvar, você vai poder salvar mais pessoas, você vai poder salvar a tua família. Interessante, está aqui o projeto, Noé. Agora vem uma questão, me acompanha aqui. Deus deu o projeto para Noé, mas ele não deu recursos para Noé. Interessante. Deus deu para Noé a planta arquitetônica, mas não deu dinheiro. Você acha que Deus disse, olha, eu te dou o projeto da arca e também eu te dou aí $1 milhão, né? Não, Deus não fez isso. Interessante. Deus deu o projeto para Noé e sabe, Noé agora vai tomar uma atitude com o projeto de Deus. Deus fala com Noé, Noé vai agir. E agora vem uma frase de Jesus, como nos dias de Noé, assim será. Sabe com o que Noé construiu a arca? Deixa eu te sugerir. Sabe, Noé, ele não teve recursos, dinheiro que veio de Deus, ou um depósito bancário, ou um meteorito que caiu ali no fundo do quintal de ouro, né? Deus não indicou alguma mina de pedras preciosas, não. Sabe com o que Noé construiu a arca? Deixa eu te sugerir. Ele construiu a arca, sabe com o quê? Ele vendeu a fazenda que ele tinha, colocou o dinheiro na arca. Terminou o dinheiro da fazenda, e então ele vendeu aquela casa que ele tinha na praia e colocou o dinheiro na arca. Terminou o dinheiro da fazenda, da casa da praia, então ele vendeu um terreno que ele tinha comprado para investimento e ele colocou o dinheiro na arca. Está notando? Ele está transferindo valores. Ó. Ele vendeu a fazenda, colocou o dinheiro na arca. Vendeu a casa de praia, colocou o dinheiro na arca. Agora, o terreno, colocou na arca. Agora ele só tinha a casa própria e a arca por concluir. Sabe o que ele fez? Chamou a esposa e disse, ô esposa, vem cá, nós temos a primeira e a segunda laje já batida, só falta a terceira. Então vamos vender a nossa casa própria e colocar o dinheiro na arca para concluí-la. E foi isso que eles fizeram. Venderam a casa própria e colocaram o dinheiro na arca. Sabe, eu estava pregando essa mensagem alguns anos atrás no interior do Paraná, onde eu fui pastor, e tinha um senhor na congregação que era dono de muitas posses. E eu comecei a dizer, eu era um jovem pregador na época, e eu estava empolgado dizendo que Noé vendeu a fazenda, vendeu a casa de praia, o terreno, e aquele irmão foi ficando zangado, foi ficando meio nervoso, e quando eu disse que Noé vendeu tudo que tinha e colocou na arca, aquele homem não suportou. Ele levantou a mão e disse, olha, assim no meio do meu sermão, olha, para mim Noé é louco.